Alexei Navalny, opositor russo e principal adversário do Kremlin, morreu aos 47 anos nesta sexta-feira na prisão do Ártico, em que cumpria pena de 19 anos desde 2021, acusado de extremismo. O Serviço Penitenciário da região ártica de Yamal informou que Navalny passou mal após uma caminhada e quase imediatamente perdeu a consciência. O comunicado acrescentou que todas as medidas de reanimação necessárias foram realizadas, mas não apresentaram resultados positivos e que as causas da morte ainda estão sendo estabelecidas. O ativista havia sido condenado por extremismo e cumpria pena de 19 anos de prisão em uma colônia penal remota do Ártico, em condições muito difíceis. Os vários processos contra ele foram denunciados como perseguição política e uma estratégia de punição por sua oposição ao presidente Vladimir Putin. O porta-voz Dmitry Peskov disse que o presidente russo foi informado sobre o falecimento. A equipe no exílio de Navalny afirmou que foi comunicada sobre a morte. Nas audiências de seus processos nos últimos meses, nas quais participou por vídeo, Alexei Navalny apareceu muito mais magro e frágil. O opositor enfrentou vários problemas de saúde relacionados a uma greve de fome e ao envenenamento que sofreu em agosto de 2020 na Sibéria, em plena campanha para as eleições regionais. Ele precisou ser levado para a Alemanha quando estava à beira da morte para receber tratamento. Navalny decidiu regressar à Rússia e foi preso em janeiro de 2021 no aeroporto. Mas a prisão não abalou sua determinação e nas últimas audiências e mensagens publicadas em suas redes sociais por meio dos advogados, Navalny não deixou de criticar Putin, que descreveu como um avô escondido em um bunker, já que o presidente russo pouco aparece em público. No dia 1º de janeiro, sua equipe convocou uma manifestação na Rússia para as eleições presidenciais de 15 a 17 de março, que provavelmente levarão Putin a um novo mandato. A vitória do presidente russo parece um fato consumado, já que os rivais, dos quais Navalny tinha o maior destaque, estão presos ou no exílio. A esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, se pronunciou nesta sexta-feira após a notícia da morte. Ela pediu que o presidente Vladimir Putin pague por seus atos. Tanto esse regime como Vladimir Putin deveriam ser pessoalmente responsabilizados por todas as atrocidades que cometeram no meu país, a Rússia, nos últimos anos. Yulia participa de uma cúpula de segurança na Alemanha e disse que não acredita inteiramente nas notícias divulgadas pelo serviço penitenciário russo. Navalny foi um advogado que começou a ganhar fama na Rússia na década de 2010 por vídeos publicados na internet em que denunciava a corrupção. Depois, como ativista, ajudou a organizar grandes manifestações da oposição em 2011 e 2012, que foram duramente reprimidas. Membros da comunidade internacional reagiram à morte e emitiram comunicados. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, responsabilizou diretamente o líder russo Vladimir Putin. Não confundam, Putin é responsável pela morte de Navalny. Putin é responsável. O que aconteceu com Navalny é mais uma prova da brutalidade de Putin. A ONU pediu investigações transparentes sobre o caso. O secretário-geral está chocado pela morte na prisão do opositor Alexei Navalny. O secretário-geral expressa condolências à família do senhor Navalny e pede uma completa, confiável e transparente investigação. A chancelaria russa rejeitou as acusações contra o governo e pediu a divulgação de resultados oficiais da investigação médica sobre as causas da morte. A morte gerou comoção também em Moscou, onde ele ficou em segundo nas eleições municipais de 2013, as últimas que foi permitido concorrer. Navalny tinha grande popularidade como ativista anticorrupção entre os jovens das grandes cidades do país. Navalny é um símbolo, em primeiro lugar, um símbolo da oposição, de esperança em um futuro melhor para a Rússia. Há a sensação de que com a morte dele morre a esperança. Se ainda havia alguma esperança, agora está menor que antes. Se trata claramente de um crime cometido pelo regime, é um crime do regime. Sejam quais sejam as circunstâncias da morte de Alexei, o regime o matou deliberadamente. Isso é um assassinato, um crime. Por isso espero de verdade que se exijam responsabilidades penais. Понесут ответственность и уголовную ответственность раньше.